Muito bem, amados, estamos chegando ao nosso 15º encontro tratando da carta de João, primeira carta. E hoje nós estamos entrando no quinto capítulo, quinto e último capítulo desta carta. É preciso lembrar, João escreveu o seu evangelho para judeus e gentios não crentes. Então, quando ele escreve o evangelho dele, ele está escrevendo para pessoas que não conheciam ainda a mensagem salvadora de Cristo, a função do Messias, é, a, a obra que Jesus realizou. Então ele escreve para pessoas que não conheciam a Jesus, o Cristo. Mas agora ele está escrevendo cartas, e essas cartas são para judeus e gentios que já conhecem a Jesus, que já entenderam a mensagem do Evangelho. Está escrevendo essas cartas. Ele escreveu o Evangelho inicialmente para anunciar Jesus, e agora ele escreve cartas para corrigir desvios, para defender a pessoa de Jesus, defender o ministério de Jesus. Os gnósticos daquela época estavam ali presentes para avisar que a carne é voltada para o mal e o espírito para o bem, e que Jesus, sendo Deus, jamais poderia ter encarnado, porque o bem não pode se misturar com o mal. Então não aceitava a ideia do Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. Tinha os serentianistas, os que criam em Cirinto, que falavam que Jesus era um homem natural, de nascimento natural, que até a idade dos 30 anos viveu como qualquer um de nós. Mas aos 30 anos, no batismo, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo se incorpora em Jesus, ele começa o ministério dele. E esse ministério vai continuar na parceria com o Espírito Santo até lá no Getsemane. Quando lá então o Espírito sai dele e o Jesus homem é que vai para a cruz, porque ele não podia entender que Deus morreria. Não encaixava, não tinha base essa informação para ele, então não aceitaria um Deus morto na cruz, um Deus crucificado. Então, no Getsemane, o Espírito saiu e Jesus foi sozinho para a cruz. Jesus homem foi sozinho para a cruz. É a ideia deles. Ário também apareceu nesse momento dizendo que Jesus foi a primeira criatura de Deus. Então Jesus não era Deus, Jesus era uma criação de Deus, era uma criatura de Deus. Enfim, João vai escrever porque essas ideias estavam muito fortes, estavam entrando na igreja, estava balançando a igreja. E assim começa o quinto capítulo desta carta. João escrevendo: todo aquele que crê que Jesus, o Nazareno, o Galileu, o filho de Maria, de José, todos que creem que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. João continua: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Em outras palavras, quem ama a Deus dá ouvidos a Deus. Não é que esses homens estão falando aí. Não é que esses homens estão falando aí. João foi bem claro quando começa a carta, dizendo que, esse capítulo, dizendo que aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus, é um dom de Deus, essa revelação de Deus através do Espírito Santo, quando você entende que Jesus é o Cristo. E todo aquele que ama a Cristo é aquele que o gerou. No versículo 3 ele fala: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ele continua: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí ele faz essa pergunta: quem é que crê? Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, segundo João, quem crê em Jesus faz parte da família de Deus, vence o mundo. Quem negar a divindade de Jesus está fora desse aqui. Essa é a colocação de João bem forte nesse momento para aqueles irmãos. Você crê em Jesus, crê em Jesus Nazareno, que ele é o Messias, você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus e você vence o mundo. Mas se você negar isso, você está fora. Você está fora. E fazer parte da família de Deus requer amor a Deus. E você ama a Deus e na sequência você vai amar os demais filhos de Deus. Amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Do mesmo jeito também, fazer parte da família de Deus requer obediência a Deus. Se você agora se colocou como filho de Deus, você tem que obedecer a Ele. Não só obedecer, você precisa guardar, conhecer e guardar os seus mandamentos.
Aí quando você conhece os mandamentos de Deus, você guarda os mandamentos de Deus, você obedece os mandamentos de Deus como um bom filho, aí você começa a entender a maravilha de ser cristão. E interessante que João fala para nós que os mandamentos de Deus não são penosos. Não são penosos. E ele explica por que não são penosos. Porque nós obedecemos a Deus não por obrigação, mas é por amor, por alegria. Quando você faz as coisas em obediência a Deus, você vê, você sente que você está fazendo a vontade de Deus, está obedecendo a Deus, sua alma se alegra, seu espírito se alegra, você se alegra. Mas quando você sabe que você está fazendo alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, você mesmo se entristece. Tua alma, teu espírito se entristece. Aparece o sentimento de culpa, a condenação. Nós sabemos muito bem quando nós estamos agradando a Deus e nós sabemos muito bem quando não estamos agradando a Deus. Então, como um bom filho, nós temos que conhecer o nosso Deus, conhecer seus mandamentos, obedecer seus mandamentos, cumprir seus mandamentos em amor. Aí você vê que não são penosos, são muito agradáveis e dão alegria, dão paz, dão contentamento ao espírito quando você se vê fazendo a vontade de Deus. Mas João continua a sua tese, continua defendendo a humanidade e ao mesmo tempo a divindade de Jesus. Ele quer defender que Jesus é Deus e é homem. Então no versículo 6 ele escreve assim: esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Jesus é um nome próprio, como Jorge é um nome próprio, mas Cristo é um título. Cristo é a tradução para o grego do Messias, do hebraico. Então Jesus, Cristo, Jesus ungido, Jesus o Messias, Jesus o Filho de Deus, é que está dizendo aqui. Você tem que crer que Jesus, homem, ele é ungido, ele é o Filho de Deus. Então este é aquele que veio por meio de água e sangue. João faz uma colocação para a gente entender que é das duas matérias, a carne e do espírito. A água simbolizando o espírito e o sangue simbolizando a matéria, a carne. Então, João fala, esse é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus, o homem, o Cristo, o Messias. Não somente com água, mas também com água e com sangue. Então ele fala, Jesus é homem, mas também Jesus é Deus. Ele continua, e é o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Então você só vai entender que Jesus, homem, é ao mesmo tempo o Messias, o ungido, através do Espírito Santo, que é ele que revela a nós, porque ele é a verdade. Ele dá testemunho disso para nós. Então João está falando assim, pare de dar ouvido a essas teorias humanas e passem a ouvir o Espírito Santo. João está gritando na carta dele, para de dar ouvido ao que esses homens estão falando, ao que os gnósticos estão falando, ao que Ário está falando, ao que Cirinto está falando. Para de ouvir esses homens e ouça a voz do Espírito. Leia a palavra, leia o Evangelho que eu escrevi para vocês. Ali está a revelação de Deus em Cristo Jesus, ali está o plano de salvação do Senhor, ali está a vida eterna sendo oferecida. Não perca tempo ouvindo que esses homens estão falando essas balelas. Pare com isso e vai dar ouvido à voz do Espírito. Aí ele escreve, versículo 7. Pois há três que dão testemunhos. Aí tem um colchete, você vê que o que está em colchete é para apenas dizer para nós, hoje, leitores do século XXI, que essa parte que está entre o colchete não faz parte dos pergaminhos mais antigos. A impressão que dá é que nos mais antigos, nas cópias dos pergaminhos mais antigos, esse texto não aparece lá. Ele foi colocado a posteriori, mas teve a aceitação da igreja, teve a anuência da igreja. Então ele coloca, pois há três que dão testemunho. Abre o colchete. No céu, o Pai, Deus, a palavra, que é a Bíblia, e o Espírito. Esses três são um. Os três são os que testificam na terra. E três são os que testificam na terra. Então ele coloca assim, que há três que dão testemunho dessa verdade no céu, que é o Pai, a palavra do Pai e o Espírito Santo que está aqui agora. E os três também que testificam na terra. Aí ele coloca o Espírito, a água e o sangue. Então nós temos o Espírito Santo de Deus dando testemunho de que Jesus veio em carne e em espírito divino. Ele é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus.
E os três são unânimes num só propósito. Não são três deuses, é apenas um Deus que dá testemunho de si mesmo. No versículo 9 ele fala assim: se admitirmos, aí colocou um C na frente, se você admite o testemunho dos homens, dizer uma coisa para você, meu irmão, o testemunho de Deus é maior do que qualquer homem. É isso que João está falando no versículo 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu filho. Ou seja, o testemunho de Deus acerca de Jesus é que nós temos que ouvir, e não o que os homens estão falando. Aí João dá um checkmate. Agora João dá um checkmate. Ele escreve assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não crê, não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. O João está dando um checkmate. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você tem um testemunho, você tem um Espírito testemunhando em você. Mas se você não dá crédito a Deus, você está fazendo Deus de mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. É Deus mesmo testemunha de Jesus, através do Espírito, e você não dá ouvido ao que Deus diz, dá ouvido a outros homens, então você está chamando Deus de mentiroso. Quem está dando crédito aos gnósticos está dizendo que Deus é mentiroso. É isso que o João está falando. E o diabo fez isso desde o Éden que o diabo faz isso, é a mesma técnica, a mesma tática, é a mesma estratégia até hoje sendo utilizada pelo diabo. Lá no Gênesis, lá no capítulo 3, a gente lê o seguinte, a tentação de Eva no comecinho, nós vamos ler o seguinte, que Deus diz assim para Eva, para Adão, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, está lá no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, no fruto não comereis, nem tocareis, nem comer, nem tocar, para que não morrais. Isso é que Deus disse para eles. Aí a serpente vem e vai dizer à mulher, é certo que não morrereis? Então, a mesma coisa que os gnósticos estavam fazendo nesse tempo de João, é que o diabo já fazia lá no Éden. Não é bem isso que o Senhor falou. É certo que vocês não vão morrer. Não é verdade que Jesus é Deus. Como pode ser Deus crucificado? Como é que pode Deus encarnar no ventre de uma mulher? Não é bem assim. E vinham com histórias, com heresias. E as pessoas paravam para ouvir, para tentar entender, e davam razão muitas vezes a esses homens. Daí a necessidade de João estar brigando. João está afirmando que quem estava dando ouvido a essas heresias, a heresia gnóstica, estava chamando Deus de mentiroso. Se vocês estão dando crédito ao que nós estamos falando, é porque você está falando que Deus é mentiroso. Mesma coisa que a serpente fez lá no Éden, quando falou que não, certamente não morrerás. Aí ele continua escrevendo no versículo 11, o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em Jesus, está no seu Filho. Checkmate. Se você não der ouvido à voz do Espírito, se você não aceitar que Jesus é o Filho de Deus, você não tem a vida eterna. Desacreditado o testemunho que Deus dá de Jesus é chamar Deus de mentiroso. É como se João estivesse falando assim, vocês querem acreditar nesses homens ou vocês querem acreditar em Deus? Vocês querem garantir a vida eterna ou vocês querem perder a vida eterna que Jesus está te oferecendo? Aí no versículo 12 ele coloca, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Está aqui. A decisão é sua, meu irmão. Eu já escrevi o Evangelho para vocês. O Evangelho está na mão de vocês. Agora eu estou vendo que vocês estão caindo por uma outra banda. Eu estou dando uma orientação para vocês voltarem ao original, à ortodoxia, ao Evangelho. Mas se vocês quiserem dar ouvido a esses homens, vocês estão perdendo a tua vida eterna. O que está em risco aqui, meu filho, é a tua eternidade. É isso que o João está falando. Deus já fez o que precisava ser feito. Está aí o Evangelho. Tudo que precisava ser feito para a sua salvação, Deus já fez. O diabo está fazendo a parte dele. E muito bem feito, porque desde o princípio o diabo vem distorcendo a palavra de Deus e fazendo com que a verdade de Deus soe como mentira no ouvido de outras pessoas. Esse é o trabalho dele. Agora, cuidado com o que vocês estão fazendo, meus filhos. É isso que o João está falando. Cuidado. Vocês estão andando no caminho perigoso, estão pisando em areia movediça. Cuidado. Se vocês continuam dando ouvido a esses homens, vocês vão se perder. É isso que o João está falando. Cuidado com esses embusteiros. Esses são ferramentas nas mãos de Satanás. São usados por Satanás, como ele usou a serpente, estão usando esses homens aí. E amados,
essa briga de João não acabou ali. Ela continua até hoje, até agora, nos nossos dias. Ainda temos pessoas afirmando que Jesus não é Deus. Jesus fala: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Mas mesmo assim, tem pessoas que até hoje batem nessa mesma tecla que Jesus não é Deus. Aí afirmam que Jesus foi um grande mestre, um iluminado, uma alma iluminada que veio trazendo mensagem de amor. Tem outros que falam que não, ele é um grande profeta, foi um dos maiores profetas, mas está longe de ser Deus, ele é um profeta. Tem gente até hoje, meus irmãos, nos nossos dias, alegando isso aqui. Então João estava provando que o homem nazareno, o homem galileu, o filho de Maria e José, que esse homem chamado Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o Filho de Deus. Que devemos dar ouvido ao Espírito Santo, que está escrito na palavra que ele nos deixou no Evangelho que João escreveu, que os evangelistas, nas cartas que nós temos na Bíblia. Ali está a verdadeira palavra de Deus, ali está a revelação. E o Espírito Santo está aqui para fazer nos entender a palavra dele. Essa é a função do Espírito Santo, para converter o homem do pecado, do juízo e da justiça, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Não é novidade, não veio para trazer novidade. O Espírito Santo é que nos convence da natureza humana de Jesus e da natureza divina de Jesus. É só através do Espírito Santo que você vai conseguir entender isso. Se você for tentar racionalizar, você não vai conseguir. Então, é através da fé. A fé no Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence que Jesus é o Cristo. Aí ele coloca no versículo 13, João: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. A quem? A vós outros que credes em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Filho de Deus. Aí ele termina essa parte agora aqui dizendo o seguinte: eu estou escrevendo para vocês que têm a vida eterna, porque vocês sabem, vocês reconheceram, vocês entenderam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, que Ele é o nosso ungido, que Ele é o nosso Salvador, que é aquele que veio para nos resgatar, para nos dar vida eterna. Essa é a função do nosso Jesus, nos resgatar para uma eternidade ao lado dele. Vou parar por aqui. Peço a Deus que em breve tenhamos condições de concluir essa carta de João. Fiquem todos com Deus e até a próxima.